Olá, irmãos, graça e paz a todos. Aqui quem está falando é o irmão Ari. O verdadeiro testemunho a respeito de Jesus envolve pelo menos três importantes perspectivas: quem promove o testemunho, o conteúdo do testemunho e a consequência do testemunho. Este será o tema a ser abordado no episódio de hoje da série Meditações no Evangelho de João. Quero agradecer sua audiência ao nosso canal e encorajá-lo a realizar sua inscrição, acionar o sino de notificações para que você seja informado sempre que novos episódios forem adicionados ao canal. E ao final, curta este vídeo caso você se sinta abençoado por ele. Vamos ao 10º episódio desta série, capítulo 10 do Evangelho segundo João. Certa ocasião, Jesus fez a seguinte pergunta aos seus discípulos: "Mas vós", continuou ele, "quem dizeis que eu sou?" Mateus capítulo 16, versículo 15. Com esta pergunta, os discípulos de Jesus foram provocados a revelarem qual era o seu testemunho a respeito dele. A resposta do apóstolo Pedro foi a seguinte: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." Mateus capítulo 16, versículo 16. Todo testemunho envolve pelo menos três importantes perspectivas: quem promove o testemunho, o conteúdo do testemunho e a consequência do testemunho. Na breve narrativa bíblica que apresentamos até aqui, podemos identificar duas destas três perspectivas: quem promove o testemunho, no caso o apóstolo Pedro, e o conteúdo do testemunho, ou seja, quem é Jesus. É importante que destaquemos o fato de que o conteúdo do testemunho a respeito de Jesus, num certo sentido, envolve quem ele é e o que ele faz. O Evangelho de João, que se refere ao testemunho de João Batista a respeito de Jesus, é bem didático e, numa certa medida, bem completo, pois podemos identificar as três perspectivas que abordamos até aqui. É possível identificar quem promove o testemunho, no caso João Batista. É possível identificar o conteúdo do testemunho e, por fim, é possível identificar a consequência do testemunho. E é exatamente no final do capítulo 10 do Evangelho segundo João que podemos ver a gloriosa consequência do testemunho de João Batista a respeito de Jesus Cristo. O Evangelho segundo João descreve pormenorizadamente o cuidadoso testemunho de João Batista a respeito de Jesus. No que se refere ao conteúdo desse testemunho, mencionaremos alguns textos do Evangelho segundo João, a partir dos quais conseguiremos identificar certos aspectos do conteúdo do testemunho de João Batista, que por sua vez enfatiza quem Jesus é e o que ele faz. O primeiro aspecto encontra-se no segundo trecho do Evangelho. João dá testemunho a respeito dele e exclama: "Este é aquele de quem eu dizia, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois já existia antes de mim." João capítulo 1, versículo 15. Embora João Batista tenha iniciado o seu ministério antes de Jesus iniciar o seu, o Mestre Divino já existia antes de João Batista, sendo, portanto, mais importante do que o próprio João Batista. O testemunho de João Batista, de acordo com este texto, enfatiza quem Jesus é, ou seja, ele é aquele que sempre será mais importante que o seu mensageiro. O segundo aspecto encontra-se no texto de João capítulo 1, versículos de 26 a 27, que nos diz o seguinte: "João respondeu: Eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele vem depois de mim,
mas não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Desatar as sandálias de alguém era, nos dias do Novo Testamento, uma das mais vis atividades humanas. João, ao contemplar os atributos inerentes à pessoa de Jesus, achava-se indigno até mesmo de lhe desatar as sandálias dos pés. O testemunho de João Batista, de acordo com este texto bíblico, enfatiza quem Jesus é, ou seja, ele é aquele que é absolutamente digno de receber glória, honra e poder. O terceiro aspecto está contido na seguinte porção do testemunho de João Batista. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, versículo 29. Esta porção bíblica enfatiza tanto quem Jesus é, quanto o que Jesus faz. De acordo com este texto, Jesus é o Cordeiro de Deus a quem se referiu Abraão no texto de Gênesis capítulo 22, versículo 8. Ele é também o Cordeiro anunciado por Isaías, o profeta messiânico, de acordo com Isaías 53, versículo 7. Esse texto também enfatiza o que Jesus faz, ou seja, Jesus é aquele que tira o pecado do mundo. Portanto, à luz do texto de João capítulo 1, versículo 29, há uma ênfase tanto no que Jesus é, quanto no que ele faz, pois Jesus é o Cordeiro de Deus que possui o absoluto poder para retirar o pecado do mundo. O quarto aspecto está presente no seguinte texto do Evangelho segundo João. João testemunhou dizendo: Vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água me disse: Aquele sobre quem você vir descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu mesmo vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. João capítulo 1, versículos 32 a 34. Esse texto, à semelhança do anterior, enfatiza tanto quem Jesus é, quanto o que Jesus faz. Desta forma, o texto de João capítulo 1, versículos de 32 a 34, enfatiza que Jesus é o Filho de Deus, o detentor do magnífico poder de batizar com o Espírito Santo. O quinto e último elemento desta série de aspectos acerca do conteúdo do testemunho de João Batista está contido na seguinte expressão: Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. Convém que ele cresça e que eu diminua. João capítulo 3, versículos 28 e 30. Quando João Batista afirma que Jesus deve crescer à medida que ele deve diminuir, ele está enfatizando quem Jesus é. Com a chegada de Jesus, ele estava convicto de que já havia cumprido a sua missão como precursor do Messias. João, o mensageiro, não deveria mais continuar sendo seguido, pois chegou o Rei, o Messias divino, aquele para o qual o testemunho de João apontava. É a ele que todos devem seguir. Portanto, o texto de João, capítulo 3, versículos 28 e 30, enfatiza quem Jesus é, ou seja, ele é aquele que deve ser seguido. Como já havíamos anunciado, o verdadeiro testemunho possui três importantes perspectivas. Primeiro, quem promove o testemunho. Segundo, o conteúdo do testemunho. Terceiro, a consequência do testemunho. Até aqui, no que se refere ao testemunho de João Batista, abordamos as duas primeiras perspectivas. Há ainda uma última perspectiva que deve ser abordada, e ela está contida nos dois últimos versículos do capítulo 10 do Evangelho segundo João, que nos dizem o seguinte: E muitos iam até ele e diziam: João não fez nenhum sinal,
mas tudo o que ele disse a respeito deste homem era verdade. E naquele lugar muitos creram nele. João capítulo 10, versículos 41 e 42. O capítulo 10 do Evangelho segundo João reconhece a força do testemunho de João Batista ao afirmar que tudo quanto João Batista disse a respeito de Jesus era verdade. João capítulo 10, versículo 41. Que testemunho maravilhoso, provado e atestado pelo tempo como verdadeiro. Este testemunho não somente era verdadeiro, mas era suficientemente poderoso para provocar o despertar da fé. Esta é a gloriosa consequência do testemunho de João Batista. Eis a razão porque a Escritura afirma que muitos confirmaram que tudo o que João Batista disse sobre Jesus era verdade e, como consequência, creram em Jesus. João capítulo 10, versículo 42. Esta é a maravilhosa consequência do verdadeiro testemunho. Proporcionar uma eficiente maneira para que as pessoas creiam em Jesus. Que Deus abençoe sua vida. Fique com Deus.